Olá! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre biomoléculas. Hoje falaremos sobre os lipídios. Esse assunto é um pouquinho extenso e eu resolvi também dividi-lo em duas partes. Bom, quando a gente fala de lipídios, a gente logo pensa naqueles alimentos que têm mais gordura, né? Nos óleos, alimentos como abacate, oleaginosas, castanhas, o peixe também rico em ômega 3, ômega 6, né? São tudo exemplos de lipídios. Mas nós vamos ver que não somente essas estruturas, como os óleos e as gorduras, compõem essa grande classe chamada lipídios. Falando da solubilidade desse tipo de molécula, nós sabemos, por exemplo, que o óleo não se mistura na água, não é isso? Ou seja, ele é insolúvel na água, assim como os outros lipídios também têm essa característica. Mas eles são solúveis em solventes orgânicos, que são aquelas moléculas que nós já estudamos, que têm a característica de serem apolares. Como semelhante de solo semelhante, os lipídios têm a característica predominante também apolar. Bom, gente, diferente dos carboidratos, né, que nós vimos, que tem uma estrutura mais definida, mais homogênea entre os diversos tipos de açúcares, né, os lipídios, eles diferem muito na sua estrutura e também na sua função. Ele apresenta, além da função energética, ele pode ser também encontrado nas membranas, eles atuam como isolantes térmicos e mecânicos, hormônios sexuais, é o caso da testosterona e do estrogênio, vitamina A, vitamina D, prostaglandinas, que têm funções reguladoras no nosso organismo, os terpenos, que formam os óleos essenciais de plantas, como o limoneno, canfeno, beta-pineno, e também o colesterol. Então, veja que tem uma grande diversidade de função. E aqui a gente pode observar que essa diversidade de função reflete também na estrutura. Tem uma estrutura bem distinta, um tipo de lipídio de outro tipo, certo? Então, nós observamos aqui uma prostaglandina, PGE, que é um vasodilatador, cortisona, que é o hormônio feminino, hormônio sexual feminino, vitamina A, né? O limoneno, são terpenos. E também aqui representado nós temos a molécula, né, um triacilglicerol, um triéster, né, que são as estruturas que representam os óleos e as gorduras. Nesse caso aqui, como nós temos uma cadeia saturada, com apenas ligações simples, trata-se de uma gordura. Muito bem, gente. Vamos analisar a estrutura dos ácidos graxos e dos triacilgliceróis. Então, essas estruturas estão presentes, compõem, né, os óleos e as gorduras, correto? Esse nome, ácido graxo, é devido à característica física desses materiais. Ele se assemelha mesmo a uma graxa, tem a textura de graxa, por isso ficou o nome. E ácido, porque ele pertence ao grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, aqui na extremidade da cadeia, nós temos CO2H. Na verdade, o C-OH, correto? O grupo funcional dos ácidos carboxílicos. E essa cadeia carbônica longa, né? Os ácidos carboxílicos de cadeia curta não têm esse aspecto de graxa, mas essa classe, né, com essa cadeia carbônica longa, quanto maior o tamanho da cadeia, mais viscoso vai tendo o material, né? Então, é o caso desse tipo de molécula. E aqui abaixo nós temos representado um triacilglicerol, é um triéster. Aqui a gente observa esse C-O com carbono antes e depois, então caracteriza-se a função éster. Então, veja que nós temos 3 desses grupos, então
um óleo ou uma gordura é, na verdade, né, um triéster, certo? É uma molécula triéster. Aqui, como nós temos as insaturações, as duplas ligações, nós podemos falar, né, que provavelmente esta molécula encontra-se num óleo. Muito bem, gente. E no nosso organismo, essas moléculas, ácidos graxos e triacilgliceróis, eles estão constantemente sendo convertidos uns nos outros, né? Então, por exemplo, quando a gente se alimenta de um triacilglicerol, no nosso organismo, as enzimas vão hidrolisar a ácidos graxos, que são moléculas menores, para correr o processo de absorção, né? Depois, se não for gasto na forma de energia, né, fazendo exercícios físicos e tudo mais, eles vão ser armazenados. E aí, quando armazenados, na forma de triacilgliceróis. Então, ocorre o processo da síntese, né, desses triacilgliceróis. Vamos observar aqui a reação química que mostra esses dois processos, tá? Então, imagine, R1, aqui nessa molécula, é a cadeia carbônica, viu, gente? Então, nós temos aqui o grupo funcional, né? Então, aqui representando uma molécula de ácido graxo. Então, 3 moléculas, né, vão reagir com a glicerina. E aí, veja bem, a hidroxila se combina com o hidrogênio, formando H2O, correto? Então, nós temos aqui, ó, no finalzinho, vai ocorrer a perda de 3 moléculas de água. Uma aqui, outra aqui e a terceira aqui, correto? E o que vai acontecer depois? O local onde ocorre a perda da hidroxila, esse carbono, vai se ligar ao oxigênio, que foi onde ocorreu a perda do hidrogênio, correto? Então, esse carbono aqui se liga ao oxigênio, veja só. Então, essa ligação é formada aqui, tá? Então, isso acontece também 3 vezes, né? E como resultado, nós temos aqui um triacilglicerol. Ok, gente? Essa reação direta é chamada esterificação, porque é a formação do éster, né? E a etapa inversa é a hidrólise, tá? Que é a quebra, né, do triacilglicerol para formar os ácidos graxos. Bom, gente, existe a diferença, né, entre os óleos e as gorduras. Nós sabemos que um é líquido e o outro é sólido a temperatura ambiente. As gorduras são sólidas porque suas cadeias são saturadas e essa cadeia saturada, ela é reta. Então, existe uma maior superfície de contato, maior interação. Lembra que nós estudamos as forças intermoleculares, as interações de Van der Waals? Então, essas interações acontecem, né, na superfície da cadeia. São interações que favorecem, né, que fazem com que essas moléculas sejam mais firmemente ligadas umas às outras e, portanto, se encontram no estado sólido. Já nos óleos, essa interação não é tão forte, porque a cadeia ela tem uma inclinação, né? Ela não é retinha. É como se ela, ao invés de ter toda a superfície de contato, de interação, como ela é inclinada, né, a superfície é menor. Isso faz com que elas tenham maior liberdade de movimento e se encontram no estado líquido. Bom, nós sabemos que a margarina, por exemplo, ela é produzida a partir dos óleos, né? Então, o que acontece é que um óleo que antes era insaturado, vai haver uma hidrogenação parcial das ligações duplas para formar moléculas saturadas, né? Para dar aquela consistência desejada da margarina. Vamos ver como essa reação acontece? Olha só. Essa reação chamada hidrogenação catalítica. Nós temos aqui representado um alqueno, né, uma dupla ligação, na presença de gás hidrogênio e um catalisador, que pode ser um nióbio, tá? E altas temperaturas, esse delta aqui representa altas temperaturas. Então, vai haver a quebra de uma ligação aqui e a entrada dos hidrogênios,
formando então a cadeia saturada, né? Então imagine que essa ligação dupla, ela está numa cadeia carbônica de um triacilglicerídeo. Com a hidrogenação, essa dupla deixa de existir. Tá vendo aqui no produto? Então, uma molécula que era insaturada, líquida, passou a ser saturada, resultando no material sólido, certo? Só, gente, que o problema é que não somente essa reação catalisa a reação de hidrogenação, ela também catalisa a reação de isomerização. Essa ligação dupla aqui, a configuração dela é em cis, né? Depois, vale a pena vocês estudarem um pouquinho, né, sobre a isomeria cis e a isomeria trans para entender melhor essa parte, tá bom? Mas o importante aqui a gente ver é que esse catalisador vai provocar a isomerização da configuração cis para a trans, e a trans também é retinha, tem uma ligação dupla, mas a cadeia não se inclina, a cadeia fica reta, né? E o problema é que o nosso organismo como é um material sintético, né, produzido na indústria, nosso organismo não tem enzimas que conseguem degradar esse tipo de cadeia. E aí, essas moléculas acabam se acumulando nos vasos sanguíneos, né, e causando vários problemas de circulação, né, e tudo mais. Ok, pessoal? Bom, então essa foi a primeira parte sobre lipídios, né? Continuaremos em breve com lipídios parte 2.